Não tem como negar, o boom imobiliário aqui na nossa Granja Viana é imenso. E eu vou agora decifrar para vocês como fazer uma boa venda na hora de você vender o seu imóvel. Maria Elisa, você é expert no assunto. O que as pessoas, na hora de vender o seu imóvel, quais as providências que elas devem tomar para não correr erros, né? Cris, é o seguinte, primeiro a gente precisa definir o que é uma boa venda, né? E as pessoas, elas vêm colocar o imóvel à venda e um pouco inseguras, né? Às vezes a pessoa não sabe se quer vender, se não quer vender, ou então é um casal, por exemplo, que precisa se separar para vender, então precisaria comprar 2 imóveis com um só, fazer 2 de um, né? Então acho que o primeiro passo é avaliar a situação. Para que você vai vender? Sempre se faça essa pergunta, para que eu vou vender o imóvel, né? É para resolver uma questão, sempre nasce de resolver não é problema, mas alguma questão. Ou ir para uma casa maior, ou ir para uma casa menor, sim, ou mudança de trabalho, né? Tem diversas situações, separação. Então, acho que a primeira pergunta, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa analisar é para que eu quero vender, né? Porque não adianta a pessoa... Por exemplo, um casal que se separa, colocar na cabeça que, olha, eu quero 1 milhão pelo meu imóvel, porque eu preciso comprar 2 apartamentos de 400 mil cada um e não sei o quê, e botar o imóvel no mercado, se o mercado não pagar esse valor. Então, a primeira coisa é perguntar para que eu vou vender, tenho certeza que eu quero vender, e muitas vezes a pessoa não sabe o quanto vale, não sabe o que pode vir daquela venda. E essa avaliação, o profissional, o corretor, ele pode fazer? Pode. Tem 2 situações aí, né, que a gente fala. Tem a avaliação informal, que é o que geralmente acontece no mercado. O vendedor liga para a imobiliária e diz, olha, eu quero uma avaliação no meu imóvel, quanto você acha que vale? O corretor vai lá, dá uma olhada e fala, acho que vale tanto. E tem uma coisa que eu acho muito mais séria, muito mais honesto e muito mais prático, resolve o problema, é fazer um estudo de viabilidade comercial, é mais completo. Como que é feito isso? O corretor, ele se baseia nas vendas realizadas, não é só no que está à venda no mercado, né? Porque o que está à venda não necessariamente foi vendido por aquele valor, né? A gente sabe que no Brasil é costume negociar 10%, 15%, 5% em cima do preço do imóvel. Então a gente tem estatísticas na imobiliária do último ano, dos últimos 10 anos a gente tem estatísticas de vendas do que realmente foi feito. E aí pegar a planta do imóvel, porque é muito comum, o corretor ele vai no imóvel, ele avalia pela casa, pela metragem, então quantos metros? Mais ou menos 400, e aí ele dá o preço dele. E aí acontece o seguinte, se fez sol naquele dia, se o filho dele não brigou, fez a lição, se ele deu um beijo na mulher de bom dia, ele avalia, ele acha tudo lindo, então o imóvel pode valer 1 milhão. Se naquele dia choveu, aquele dia ele tropeçou no brinquedo do filho, bateu o carro, qualquer coisa assim, o imóvel vale 300 mil, é muito vulnerável esse tipo de avaliação, sem compromisso. Então a imobiliária que se compromete a fazer um estudo de viabilidade com números, pega a planta, mede a área que existe. Tem um trabalho por trás. É um trabalho grande, Cris. Então divide, né, as áreas, porque cada parte do imóvel tem um valor. Você não pode dizer que o acabamento que tem no interior de uma casa é o mesmo que tem na garagem. E a localização também influencia muito. Exatamente, localização, a infraestrutura do condomínio, a localização dentro do próprio condomínio, por exemplo, a casa de divisa, ela sempre vale um pouquinho menos, casa de miolo de condomínio vale mais. O terreno, se é plano, se é declive, se é aclive. Na granja, os terrenos, normalmente os planos são muito, muito cobiçados, não tem terreno plano quase aqui. Então, assim, o terreno plano vale bastante. Então, a gente leva muita coisa em consideração na hora de fazer esse estudo. Ele é cobrado, então, porque leva muito tempo do corretor. Mas é aquela história, você toma remédio sem receita? É um costume do brasileiro ir na farmácia e falar, olha, eu estou com uma dor de garganta, você me medica, né? E a mesma coisa, quer dizer, o profissional, o corretor de imóveis, ele foi preparado, né? Ele estudou para fazer esse tipo de avaliação. E se você tem o cuidado de solicitar essa avaliação, mesmo sem saber se você vai colocar seu imóvel à venda, você paga por essa avaliação, mas pelo menos você tem certeza absoluta do que ele vale. Uma outra curiosidade, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo também têm, a parte da documentação, Maria Elisa, isso é muito importante, né? Isso é. Imagina, na hora de fechar um contrato tem um pepino. Não, esse é o maior medo das pessoas, tanto que compram quanto as que vendem, porque
Tem um estudo do Secov que, em média, as pessoas no Brasil, elas compram 2 casas, 2 residências. É uma média, óbvio que tem gente que compra durante mais, a vida. Durante a vida inteira. Né? Então, para você ter uma ideia, que as pessoas não negociam, não é igual comprar um sapato, né, Cris, que você vai lá e troca. Então, o investimento, muitas vezes, do patrimônio todo que a pessoa tem, que juntou o dinheiro da vida toda. Então, tem que tomar muito cuidado. Na Granja tem algumas peculiaridades, como em Alphaville tem a questão do laudêmio, né, que todo mundo fala, que é área indígena, então tem que tirar o laudêmio e tudo. Aqui tem a questão da verbação, porque a Granja é uma região que nasceu como sendo chácaras, né? Eram chácaras de fim de semana, então as pessoas naquela época não se preocupavam muito em colocar, fazer a planta, colocar a construção na matrícula. Né? A matrícula do imóvel é como se fosse o RG. É um histórico de tudo o que aconteceu com aquele imóvel desde o início. Então as pessoas não se preocupavam em averbar e tudo. Então hoje em dia na Granja você tem aí 60%, 70% dos imóveis, a matrícula só consta o terreno. Então a pessoa precisa aprovar uma planta, regularizar, recolher INSS, fazer toda essa parte de documentação. E na hora de você vender, o melhor de tudo é você já ter isso pronto. Né? Porque muitas pessoas, mais de 80% hoje dos nossos compradores, compram com financiamento bancário. E se não tiver aprovado, se não tiver com a documentação certinha, em ordem, tudo correto, o banco não aprova. Uma outra curiosidade, Maria Elisa, é verdade que quanto mais visitas eu tiver, mais chances eu tenho de vender o meu imóvel? É peculiar isso, Cris, porque assim, tem muito proprietário que acha isso e cobra da gente. Olha, não tem ninguém visitando meu imóvel, eu gostaria de ter visita todo fim de semana e tudo, o que está acontecendo? A pessoa espera aquele boom imobiliário de repente. E não é assim, eu acho que quanto mais a gente filtrar o perfil do cliente, mais chances a gente tem de vender. E a gente não quer fazer da casa dos nossos proprietários, nossos vendedores, um turismo imobiliário. Né? Um entra e sai de gente que não tem potencial para comprar, que não é o perfil daquela casa. Então, assim, eu diria até que quanto menos visitas, melhor. Porque você está filtrando aquele comprador. Então, a gente leva, vamos dizer, em 6 meses, a gente levou 5 visitas, mas são 5 pessoas que têm condições, que gostam daquele estilo de imóvel, que sabem como que é a topografia. Por isso que é importante o corretor conhecer o imóvel antes de mostrar. Né? E o comprometimento, quer dizer, o imóvel entrou no cadastro, eu já peço para os meus corretores, vão lá conhecer, veja como é que é o terreno, como é que é, e pergunta para o teu cliente, comprador, o que ele quer, mas até, assim, detalhes pequenos, né? Como... você gosta de árvore, você gosta de vegetação, que estilo de construção você gosta? Porque assim, a gente vê isso acontecer. Você leva um cliente numa casa, ele gosta de casa clean, branquinha, tudo, você leva numa casa rústica. Você frustra o cliente, o corretor perde tempo, o vendedor perde tempo, porque ficou lá preso. Então, esperem visitas, mas não muitas. Agora, uma outra dúvida, aquela coisa de fazer a sua venda direta, sem imobiliária, sem ninguém. Como é que funciona isso? Olha, muita gente quer economizar, né? A real é essa, economizar a comissão da imobiliária. Comissão da imobiliária, pelo Cresce, que é o órgão que regulamenta a nossa profissão, está de 6% a 8% do valor de venda. Né? Então a pessoa quer economizar esses 6% a 8%. Acaba colocando placa na sua residência. Outra coisa, a placa é importante colocar? Eu quero saber também isso. É seguro, não é? Então, a placa de venda direta, além de não ser seguro, porque qualquer um pode bater ali, pegar teu telefone, ligar, querer visitar, você não tem como filtrar. Imobiliária, nada. A gente pega dados do cliente, a gente conversa com a pessoa algumas vezes, a gente vê a pessoa, coloca no nosso carro, a gente é responsável por aquele cliente. A venda direta, você fica fisicamente exposto e você fica exposto com relação a pagamento, como que é aquele cliente, a procedência, a saúde do negócio. O negócio não fica saudável, quem vai garantir aquela transação? Né? Então, às vezes, o barato sai caro. Né? Não é, a gente não fala isso porque a gente quer que faça, lógico, a gente quer que faça pela imobiliária e tudo, mas é porque a gente vê muitas pessoas com placa, vende, se tratar com o proprietário, procurar tratar de vender direto, e é muito perigoso. Hoje em dia, mais ainda. A gente não coloca, para você ter uma ideia, a placa em casa que esteja cadastrada conosco, que tem morador. Porque você expõe o morador. Então a gente não recomenda que se coloque placa, a não ser que a casa esteja vazia, ou placa em terreno, imóvel comercial. A gente põe muito pouca placa. Placa é só para imóvel vazio.
Porque a pessoa está morando, quer dizer, você está expondo que o teu imóvel está ali à venda. Qualquer um pode bater com uma desculpa de que quer ver e não sei o quê. Você fica vulnerável, né? Sem dúvida. Mais alguma pergunta que eu esqueci de fazer, Maria Elisa, importante? Olha, não sei, eu acho que para a pessoa vender um imóvel, a primeira coisa é fazer o estudo, né? Saber se quer realmente vender. Porque tem muita gente que coloca a casa à venda, a gente pega a proposta no valor que a pessoa queria, aí vai pensar e falar, ah, mas não era isso. Quer dizer, parece que está brincando com o cliente e com a imobiliária, né? Então, realmente decidir se você quer mesmo vender antes de dar o segundo passo, que é cadastrar a imobiliária. Outra dica que eu dou é assim, trabalhar o mesmo valor em todas as imobiliárias. Porque isso acontece, assim, acontecem confusões grandes por conta disso. A pessoa diz assim, por exemplo, eu quero 300 mil na minha mão. Aí uma imobiliária trabalha com 6%, a outra com 7%, a outra com 8%, a outra com 4%, que é proibido, porque não é contra a regulamentação, mas tem gente que faz, né? E aí o que trabalha com 5%, vamos dizer, botou lá 315 mil, sem margem de negociação e sem nada. A pessoa que trabalha com 6 já vai colocar 318, pode colocar margem, pode por 5, 10 mil de margem, cada um põe um preço. E o cliente que está vendo isso na internet, o que ele pensa? Poxa, eu vou no lugar que está mais barato o imóvel, né? Isso acontece. E tem duas coisas que influenciam. Uma é essa questão da comissão e do valor de negociação, a margem que sempre tem. E outra é a falta de atualização das imobiliárias. Isso também é um problema grande, porque as imobiliárias, elas deveriam atualizar cada 40, 60 dias, ligar para o proprietário do imóvel, olha, continua a venda, como é que está e tudo. Claro. E muitas imobiliárias não fazem isso. Então tem casas à venda de 2 anos atrás, com preço de 2 anos. E a gente atualiza, cada 2 meses no máximo a gente liga e vai atualizando o valor. E aí o cliente vê barato em um site e mais caro em outro. Ele vai no site mais barato, chegou lá, o corretor mostra a casa pelo valor inferior, mas não consegue vender. Então, assim, nem sempre o barato é o melhor, é aquilo, o barato acaba saindo caro em questão de tempo, prejuízo, você fica emocionalmente desgastado porque você pensou que ia comprar por um valor e não compra, né? E a questão do comissionamento. Então, para os proprietários que estiverem aí escutando a gente, assistindo, é muito importante trabalhar com o mesmo valor em todas as imobiliárias. Então façam um acordo, olha, eu dou 6%, eu não trabalho com 7% ou com 8%, eu dou 6%. E eu quero que minha casa esteja à venda por tal valor. Não falem quanto vocês querem na mão, porque essa conta dá margem a muita discussão. E outra coisa, Cris, é a exclusividade. Me tirou da boca. A exclusividade é uma coisa muito bacana. Nos países de primeiro mundo, ela é uma prática de mercado que deveria ser aqui. O Cresce e o Secov estão batalhando bastante nesse sentido. E a exclusividade, ela garante algumas comodidades, né? A comodidade de você ter certeza que o teu imóvel vai ser anunciado, onde e quantas inserções. É a comodidade de você centralizar tudo em uma imobiliária, em um corretor só. E a comodidade de você saber com quem você está falando, filtrar esses clientes. A imobiliária faz um trabalho muito mais direcionado ao teu imóvel, né? A gente tem batalhado aí, temos algumas exclusividades aí ótimas, lindas, que depois a gente pode até apresentar. E eu recomendo a todos que procurem a imobiliária da tua confiança e peçam para que a imobiliária apresente a proposta de exclusividade. Cada uma tem a sua, cada um divulga numa mídia diferente, tem um projeto legal. Cada um do teu jeito, mas eu recomendo trabalhar com exclusividade sim. As pessoas pensam que a exclusividade, não, vou deixar em uma só e vou perder chance. Não. É o contrário. E todo mundo... Você vai ter um tratamento diferenciado. E todas podem vender quando uma tem exclusividade. O que acontece é que aquela comissão, ela é dividida entre as duas imobiliárias que venderem. Então a imobiliária, ela faz a divulgação daquele imóvel, se for outra que vende, elas dividem a comissão. É melhor pegar metade do que não pegar nada, né, Cris? Não é? É tão bom falar com você que você consegue esclarecer de um jeito assim tão simples que quem está assistindo com certeza tira todas as suas dúvidas. Obrigada, Maria Elisa, por esse bate-papo gostoso. Olha, e qualquer dúvida, vou incomodar ela aqui, ó. Não é comigo não, tá bom? Quem é expert no assunto é ela. Obrigada mais uma vez.